energia. No TDAH não existe. No TDAH puro existe uma calmaria. A pessoa consegue alocar ali dopamina no lugar certo, porque é isso que a medicação ajuda, né? Colabora ali como se fosse um táxi que leva para o lugar correto essa dopamina. A pessoa, ela fala, nossa, minha cabeça parece que estava um barulhão e agora eu silenciei, eu fiquei calma. Isso no TDAH puro. Já no TDAH com bipolaridade, e aí vamos pensar o seguinte, os genes, né, os estudos genéticos dizem pra gente que o mesmo gene da bipolaridade é o do TDAH, é o da esquizofrenia, é o do autismo. A gente não tem hoje uma qualificação genética para falar, não, olha, Danilo, vamos fazer um exame para ver se você é mais bipolar ou mais TDAH. Não, você inclusive pode ter os dois diagnósticos ao mesmo tempo. Só que a condução de tratamento é totalmente diferente para um e para o outro. Sim. Por exemplo, assim, você estava falando isso. O que eu percebi, né? Que eu sempre ouvia, por exemplo, as pessoas falando, porque eu tomo a Ritalina, aquela, entre aspas, as vozes, que no caso é o pensamento acelerado, some, desaparece. Comigo, nunca me aconteceu de eu tomar uma Ritalina e eu falar assim pra você que meus pensamentos acelerados desapareceram. Às vezes aumentam, inclusive. Ou vingança, seja lá o que for. O que me acontece quando eu tomo uma Ritalina? Eu só sinto o desejo de ação. De fazer o que eu preciso. Coisas que eu tô procrastinando faz 3 meses. Não sobe aqui, por favor. Senão você vai derrubar o meu tripé. Tô procrastinando faz 3 meses a organização de tal coisa. É ali que eu, tomando, sei lá, tomei a Ritalina, tomei a Venvanse, vou conseguir agir. Mas essa calmaria que algumas pessoas dizem, jamais senti. Esse negócio de, minha cabeça acalmou, jamais. Não ocorre. Não me ocorre. Porque provavelmente existe ali uma genética, né, uma estrutura que quando você coloca o psicoestimulante, e é isso que as pessoas não entendem, né? É a mesma coisa da depressão comum e da depressão bipolar. Quando você coloca o antidepressivo para depressão bipolar, você vai conseguir, por algum momento, melhorar alguma função que estava ali irregular dentro desse cérebro. Só que a longo prazo isso não se mantém. A pessoa começa a ter mais prejuízo do que bem-estar. Então, o cérebro do TDAH, ele tem uma estrutura, né, uma alteração ali que é diferente da neuroinflamação do bipolar. Realmente é diferente. E detalhe, nós não podemos aplicar um teste profilático. Peraí, eu tô aqui com um paciente, tô na dúvida se ele é bipolar ou TDAH e eu vou dar Ritalina para ver se ele fica bem com a Ritalina, né? Porque eu sempre falo, o diagnóstico, ele muitas vezes, na parte genética, ele é uma porta que tem uma fresta aberta, mas está bem segura, não está abrindo. E dependendo o que você coloca para o teu paciente, você chuta essa porta e você abre ela de um jeito que você não consegue mais fechar essa porta nunca mais. Então, uma vez que o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar começa na manifestação, o paciente passa a oscilar com muito mais frequência. Então, eu falo que faz um funil na vida da pessoa, né? A funila. Começa largo, então um episódio aqui, um episódio que eu nem percebi que foi uma depressão, ou beirei uma depressão, ou que foi uma hipomania. Mas, à medida que isso vai passando no decorrer do tempo, o paciente ele vai tendo mais prejuízo e mais oscilações de humor, com mais frequência, ele vai ficando mais intenso. E detalhe, a gente não tem uma regra ou um volume que você controle e fala bem assim, vamos regular agora, Danilo, agora que você está escrevendo um novo e-book, vamos regular para hipomania? Vamos te dar energia? Vamos aumentar o volume para o teu cérebro ficar produzindo aí e tu criar a produção da sua vida? Não existe esse volume que a gente consegue acionar dessa forma. Então, existem estudos que dizem, inclusive, que uma vez que o paciente começa o sintoma, né, começa a abertura do quadro na hipomania, ele tem uma tendência maior a visitar hipomania ao longo do diagnóstico. Mas a grande tendência, principalmente dos bipolares tipo 2, que fazem hipomania, né? A diferença, então, aqui para as pessoas entenderem, no bipolar tipo 1, nós temos a mania. A mania, ela é gritante, ela é exuberante. A mania, a pessoa perde a crítica do que está acontecendo.
Uhum. O bipolar tipo 1 corresponde hoje a mais ou menos 1% da população. É um índice baixo. Agora, já o bipolar tipo 2, onde a gente tem a grande maioria das pessoas no diagnóstico hoje, já é quase 8%, segundo alguns estudos. E o que a gente vê? Que quando começa o diagnóstico a acontecer, a tendência é que a pessoa passe mais tempo no sintoma depressivo e uma depressão arrastada, uma depressão que vem sem causa, uma depressão que consome a Uhum. energia física e mental da pessoa. Uhum. E isso que foi. Assim, o diagnóstico, pelo que você me falou na nossa conversa em particular, né? Você falou que pode perdurar um diagnóstico para ocorrer quase a média de 8 anos, se não me engano, não é? O que a literatura traz para a gente é pro bipolar tipo 1, onde tem a apresentação da mania, e como a mania é exuberante, é grande, então se o paciente estiver em mania, dificilmente ele vai passar despercebido para não se levar para um pronto-socorro, para fazer uma ação e o diagnóstico. A média do bipolar tipo 1 é 10 anos, do começo dos sintomas até o diagnóstico, né? E já para o bipolar tipo 2, isso vai para 15 anos, de 12 a 15 anos. Então, Caramba. a gente percebe que, à medida que a gente começa a falar mais sobre o diagnóstico, a entender mais, a levar mais informação sobre o diagnóstico, a tendência é que a gente consiga pegar os pacientes em fases iniciais. Por quê? Aqui nós não estamos falando de, mas eu tenho um diagnóstico há 10 anos e está tudo bem. Não, nós estamos falando de neuroinflamação acontecendo há 10 anos. De um estresse oxidativo levando esse cérebro para o envelhecimento, para a inflamação, para a perda neuronal, muito mais acelerado do que quem não tem o diagnóstico. Uhum. Então, é prejuízo. Aproveitando essa fala que tu teve, uma das coisas que mais me impressionou, né, quando eu comecei a estudar sobre bipolaridade, foi descobrir que a bipolaridade não tratada puxa muito mais rápido para uma demência, né? E isso foi uma coisa que me assustou pra caramba, na verdade. Vou falar que assim, eu senti um pavor de saber disso, né? E assim, ela vai puxar para uma demência exatamente por conta dessa questão do estresse oxidativo e tal, né? Que em cérebros normais existe ali uma recorrência que a partir de determinada idade nós perdemos mais ou menos 1% de massa cerebral todos os anos, né? Uhum. Então, quando a gente pede, por exemplo, uma tomografia para um paciente mais idoso, vai vir lá, redução volumétrica do encéfalo compatível com a idade. Que quer dizer, olha, é normal que o cérebro da pessoa mais velha, né, que ela perca substância, que ela reduza, né? Igual se fosse maracujazinho, a gente seca, né? Então a gente está perdendo volume cerebral, célula que tem dentro do cérebro, neurônio, né? A nossa principal célula mental aí do cérebro é o neurônio. Já no processo inflamatório, tudo que acelera isso, nós estamos falando então de danos que às vezes a pessoa tem ali a parte cognitiva preservada, ela consegue dar conta da vida, ela vai resolvendo, né, a vida. Mas muito das demências que chega ali com 50, 55, 60 anos, nem sempre são demências de Alzheimer, são demências de Parkinson. Muitas demências podem ser secundárias a outros diagnósticos e os transtornos mentais, principalmente transtorno afetivo bipolar, que a gente está falando aqui hoje, sim, causam dano muito maior. Então, a gente está falando... Quando a gente fala assim para o paciente bipolar, olha, você vai ter que ficar com medicação para o resto da vida. Nós estamos falando de prevenir novos processos neuroinflamatórios. Então, a gente consegue estabilizar o paciente hoje, educar ele, ensinar ele o que vai ajudar no sintoma, mas parar o processo, muitas vezes você vai precisar de uma química, de um estabilizador de humor, de um antipsicótico funcionando para isso, para evitar que esse cérebro faça uma neuroinflamação nova, porque é essa neuroinflamação que mata esses neurônios de forma mais rápida. Né? Mata ou deforma, não sabe ao certo ainda, né? É aí que eu falo, caramba, eu perdi tempo demais. Porque assim, o que acontece, né? Eu hoje, eu começo a fazer as retrospectivas da vida. Esses dias eu tava até conversando com minha esposa e falei, cara, eu acho que eu achei a primeira vez que me deu algum tilt. Eu tava com aproximadamente 11, 12 anos de idade. E daí tava
E daí comecei a ter uma semana, tive uma semana que eu tava muito triste. E eu não tinha motivo, assim, especificamente pra estar triste. E eu tava triste. Foi a primeira vez. E foi, assim, a semana inteira muito, 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 muito mal. Assim, de chorar sem motivo nenhum e tal. E o que que aconteceu? Isso ocorreu em uma semana que estava muito fria. E aí, por coincidência, a próxima vez que ocorreu isso, também estava muito frio, com chuva e tal. O que que eu associei? Comecei a buscar entender e tal. Eu sempre fui muito curioso por mim mesmo. Então eu pesquisei e tal, existe um tal de depressão sazonal, muito tempo fora. E eu associei, assim, me autodiagnostiquei como uma pessoa com depressão sazonal. E, né? E se eu acredito que se não tivesse ocorrido uma virada Mania. para hipomania, eu Hipomania. jamais teria percebido ou descoberto O diagnóstico. o Então, por diagnóstico. exemplo, o que que você acabou de dizer aqui? Você disse o que a gente considera ser um peso também para a percepção do diagnóstico, né? Então, primeira coisa, qual que é o meu normal? Né? Como foi minha vida? Como foi minha trajetória? Como que eu cheguei até aqui? Muita gente não sabe responder isso. Muita gente da minha idade, 40, 43, 45 anos, não sabe responder isso. Não sabe por que escolheu a profissão, não sabe por que escolheu o marido, não sabe, Uhum. né? E isso tudo bagunça muito, porque se você não tem um teu estado basal muito bem definido, como que você vai perceber essa pequena alteração? Que a gente pega, por exemplo, em relação ao paciente, quando o paciente vem para avaliação, vem achando que é TDAH, vem achando que é uma depressão com ansiedade, vem achando que é ansiedade, a gente começa a investigar e fala, olha, tu tá aqui nesse outro grupo, ó, essa parte, para ele é um choque, porque ele fala assim, tá, mas como assim? Eu tenho isso, que na minha percepção, no meu entendimento, é tão mais grave, né? Porque o que as pessoas conhecem sobre a bipolaridade? Bipolar tipo 1, que é o que faz a mania. Então, infelizmente, o termo bipolar está muito associado à brincadeira. Ah, você é Uhum. bipolar, você muda muito de humor. Ou a gravidade do ser bipolar é ser louco, né? Então, Uhum. infelizmente, é isso que as pessoas têm de conceito. Então, quando você pega um paciente e você nomeia isso de um jeito diferente para ele, e você começa a pedir para ele fazer uma retrospectiva da vida, entender melhor quando que o sintoma começou, porque ele não começou ontem. Para um Uhum. paciente hoje, infelizmente, nós vivemos no Brasil uma psiquiatria curativa, não uma Uhum. psiquiatria preventiva. As Preventivo. pessoas não têm esse hábito. Acho que a psicologia ainda está ganhando mais frente para isso, as pessoas estão conseguindo buscar mais a terapia como uma forma de ter autoconhecimento, mais aceitação, é mais aceitável do que ir ao psiquiatra, né? Então, por a gente ter essa psiquiatria muito curativa, o paciente chega com sintomas de longa data. Não é assim, o ano passado aconteceu isso, já é muito. E quando a gente pede para ele fazer a retrospectiva, a percepção do que aconteceu na vida dele, ele vai buscar essa informação, ele consegue fazer isso que você falou. Falou, peraí, olha só, lá com 14 anos, eu achei que era isso. Não, mas já era um episódio depressivo. E aí, o que você está dizendo para a gente aqui sobre mudou o clima, muda o humor? Você está falando de algo que rege o diagnóstico de bipolaridade, de modo geral, os transtornos de humor. O ciclo biológico, o ciclo Uhum. circadiano. Então, é comum que a minha percepção mental fique modificada num dia, se eu moro num lugar extremamente ensolarado, e num dia tá inverno, tá escurecendo mais cedo. Existe um preparo, o nosso cérebro, nossa percepção e o nosso corpo, ele faz termorregulação, ele muda, por exemplo, no inverno. A gente tem necessidade de comidas mais calóricas porque o frio queima mais energia. Então, Uhum. tudo isso o paciente não consegue, às vezes, perceber que está passando de um ponto de normalidade. Por exemplo, se ele perguntar para o coleguinha da escola com 14, 15 anos, você fica deprimido quando está inverno? Porque todo inverno eu fico deprimida. Ou eu fico mais triste. Ai, a gente escuta muito assim, nossa, eu odeio o inverno, né? Ai, o inverno, Uhum. pelo amor de Deus. Então, só que não percebemos o que, que isso está servindo de interpretação e de peso. E no caso de quem tem transtorno afetivo bipolar, quem tem o diagnóstico de transtorno de humor, esse ritmo biológico, ele se bagunça muito mais, então esse cérebro, ele muda liberação de cortisol, de melatonina, de glutamato, ele muda realmente Uhum. quimicamente
E isso se intensifica muito maior. E aí, quando você pede para o paciente fazer essa retrospectiva da vida dele, ele consegue começar a nomear para você e falar: nossa, olha só, com tal idade isso aconteceu, com tal idade já era aqui, ó. Mas o que aconteceu na época? Ah, na época alguém justificou que era da idade, que era normal. Eu justifiquei que era porque eu estava trabalhando muito, era porque eu tinha terminado o namoro. Eu não percebi também isso como um fator. E por que existe essa dificuldade dessa percepção? Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente está vivendo muito no automático, a gente não consegue determinar quais são os valores que. Qual o motivo que eu levanto da cama todos os dias? Não é o motivo, não é os boletos que você tem para pagar, não é o dinheiro que você tem que ganhar. Qual é a razão de você existir, de você querer ter vontade de levantar da cama? A maioria das pessoas não sabe responder isso. Sim. Eu vou te perguntar agora. A proposta da gente é falar um pouco